Boa noite, meus irmãos. Eu me chamo Eduardo e eu sou cristão em recuperação. Tenho lutado contra a murmuração, contra a raiva, contra o egoísmo. E, irmãos, muita alegria de poder celebrar esse culto hoje. A ceia é um tempo bem especial em que Jesus nos convida para nós estarmos vivendo um nível a mais na direção dele. É tempo de nós confessarmos nossa fé mais uma vez, publicamente. E eu queria te convidar a você se preparar para isso. Irmãos, hoje nós vamos continuar com a nossa série de mensagens desse mês, que é a caminhada de restauração. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. E o tema da minha mensagem hoje é o cristão em desenvolvimento. E isso está inspirado no primeiro versículo que nós vamos ler no capítulo 2. Agora, eu queria, irmãos, lembrar vocês de que nós começamos, só a possibilidade de nós começarmos uma vida que a Bíblia chama de vida verdadeira, uma vida sobrenatural, ela começa com um ato, com um momento, que a Bíblia chama de novo nascimento. E a Bíblia também chama de salvação esse momento. Esse momento é o instante em que a pessoa toma uma decisão séria de amar e obedecer a Cristo. E nós podemos ouvir de muitas pessoas que estiveram frequentando igrejas, lendo a Bíblia, até que chegou o dia derradeiro de tomar uma decisão séria e poder viver então essa nova realidade sobrenatural, a nova vida que há em Cristo, ou seja, naquele dia foram salvos, experimentaram a salvação. E hoje o assunto é para aqueles que são salvos, para aqueles que já alcançaram a salvação. Então hoje, os que já são salvos, que já foram batizados nas águas, depois dessa decisão, essas pessoas voltam então para participar da ceia, que é a segunda ordenança de Jesus para a igreja. E nós vamos aqui hoje então fazer uma reflexão nesse sentido. Eu quero me dirigir, como Paulo se dirigiu nessa carta de Filipenses, aos salvos, aqueles que já tomaram sua decisão por Cristo, já foram batizados, como desenvolverem a sua salvação. Então, todo cristão é chamado para uma caminhada de aprimoramento, pessoal, que vai durar até a eternidade. A Bíblia chama isso de santificação. E aí no versículo 12, o texto de Paulo é o seguinte: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Então, a direção de Paulo é: desenvolvam a salvação de vocês. Vocês que já são salvos, desenvolvam, desfrutem mais, alcancem níveis mais altos nessa salvação. E façam isso com temor e tremor, ou seja, em muita dependência de Jesus, em muita conexão com Jesus. E a primeira verdade, irmãos, sobre esse crescimento, sobre esse aprimoramento pessoal, sobre essa santificação pessoal, desenvolvimento da salvação, é que Deus é quem realiza tudo o que é bom em nós, tanto o pensar como o agir. Então, se eu preciso viver algum aprimoramento na minha vida, só Jesus pode fazer. Se o meu pensamento precisa ser melhor, o meu coração precisa melhorar, para que as minhas atitudes melhorem, só se Jesus fizer, isso vai acontecer. Então esse é o primeiro princípio, é a primeira verdade de Jesus para nós hoje. Nós precisamos desenvolver a salvação em temor e tremor, o texto dizia, né? Porque o próximo texto diz, versículo 13, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então ele diz: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, numa dependência de Jesus grande, porque é Ele que faz tanto o querer, tanto os pensamentos para a direção certa, quanto o agir para a direção certa. E isso nós estamos falando, é claro, de aprimoramento, de coisas boas, porque o querer e o fazer o que é errado, nós somos muito capacitados para isso. Nós estamos muito capazes, né, de fazer o que não devia. Mas o que nós queremos fazer de melhor, de aprimoramento, pensamentos e ações, só Jesus pode fazer. Então a mudança, ela começa, o aprimoramento começa
na mudança interna, na mudança de atitude interna, nos pensamentos, e deixando esse agir de Jesus tomar conta do meu coração. Então, só Jesus, ele é um exemplo de retidão. O que acontece, irmãos? Isso tira um peso, quando a gente está falando de caminhada de restauração, isso tira um peso de nós, porque nós, muitas vezes, queremos ser os perfeitos. Nós não precisamos ser perfeitos, porque nós nem temos condições de ser. E Jesus não nos chamou para nós sermos exemplo de retidão, exemplo de perfeição, porque Ele é esse exemplo. É Jesus que é esse exemplo. Então, irmãos, nós fomos chamados para viver e ser referência na dependência de Jesus. É isso que Jesus nos chamou para fazer. Depender dEle e ajudar as pessoas a entenderem como depender dEle. Como viver a salvação, o aprimoramento, o desenvolvimento da salvação através de uma dependência de Jesus, de uma conexão com Jesus. Entender que nós não somos bons, que nós não conseguimos nem melhorar os nossos pensamentos, muito menos nossas atitudes, mas que quando estamos em temor e tremor e proximidade de Jesus, Ele vai fazendo o querer e o realizar na minha vida. Ele vai melhorando, aprimorando as coisas na minha vida. No capítulo 3, Filipenses 3, Paulo disse no verso 12 o seguinte: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado, por Cristo Jesus. Ele disse, não, eu não atingi a perfeição, com certeza não, mas eu estou trabalhando para seguir em frente, eu estou deixando as coisas para trás, para seguir em frente, para alcançar, para avançar para novos níveis, mas eu não alcancei a perfeição. Interessante que, um pouquinho mais adiante, no versículo 17, ele disse, irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Opa, para aí, Paulo disse que ele não era a perfeição, não tinha alcançado. Agora ele está dizendo, sejam nossos imitadores, imitem o exemplo que nós temos dado. É interessante juntar nessa reflexão, 1 Timóteo 1,15, Paulo disse que ele era o pior dos pecadores que existe. Então, mas como que alguém pode dizer ao mesmo tempo, eu sou o pior dos pecadores que existe, e sigam o meu exemplo? Sigam o meu exemplo, sejam meus imitadores, sigam o meu exemplo. Mas do que tu está falando, Paulo? Então, não é o exemplo de perfeição, porque eu sou pecador, mas sigam o exemplo, vejam como eu, entendendo que sou pecador, me submeto a Cristo, dependo de Cristo, me movo pelo sobrenatural, pela graça, sem merecer nada, eu vou até Cristo e dependo dEle. Sigam esse exemplo de que eu não sou nada e preciso de Jesus. Sigam esse exemplo, a dependência de Jesus. Então, irmãos, nós precisamos tirar essa carga e entender que nós precisamos ser exemplos de dependência de Jesus. Dependência de Jesus. Na nossa casa, isso é muito importante. Que nós precisamos ensinar na nossa casa, em todo lugar por onde a gente vai, é ensinar como depender de Jesus. Porque dar uma de perfeito não pega bem. Nós não somos perfeitos. E nós não somos exemplo de retidão. Nós precisamos ser exemplo de pessoas que se submetem a Cristo, que andam com Jesus, que desenvolvem sua salvação pela dependência de Jesus. Entenderam que não conseguem sozinhos, não conseguem com suas forças. E o desenvolvimento espiritual, então, tem base no amor a Jesus e no exercício desse. E a palavra exercício aqui é muito boa, porque a gente entende bem o que é exercício. A gente entende muito bem o que é um exercício físico, o que exige. A gente entende muito bem o que significa um exercício de escola, o que exige. Exige muito braço escrevendo, exige insistência, perseverança. E Paulo usou essa metáfora, esse exemplo, para falar sobre exercício. Ele disse assim em 1 Timóteo 4, 7 em diante: exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo,
porque tem a promessa da vida, que agora é e da que há de vir. Irmãos, ele está dizendo que o exercício físico tem algum proveito, mas que o exercício da piedade é o exercício da devoção a Deus. Se tu abrir o dicionário, piedade é devoção a Deus, que acaba tendo como consequência ajudar pessoas também. Mas piedade não é ajudar pessoas. Piedade é devoção a Deus, é devoção a Jesus, que acaba refletindo nas pessoas em volta. Agora, irmãos, o exercício da devoção a Deus, da piedade, ele é uma coisa que precisa ser diária, é uma coisa que exige esforço, sacrifício, como os outros exercícios, né? Agora é interessante, irmãos, que a gente pode pensar assim, olha, se eu não fizer o exercício físico hoje, se eu não for fazer o exercício físico hoje, vai sobrar mais tempo para mim, né? Para as minhas coisas, vai sobrar mais tempo para mim. E aí chega um tempo, né? um momento, em que a gente ouve do nosso médico o seguinte: tu precisa ter tempo para ti, tu precisa fazer exercício físico, tu precisa ter tempo para ti, porque senão daqui a pouco tu não vai ter tempo para mais nada, tu vai perder tudo. E meus irmãos, assim é com a vida espiritual. Às vezes a gente fica pensando, se eu não fizer meu exercício espiritual hoje, se eu não orar, se eu não jejuar, se eu não ler as escrituras, eu vou ter mais tempo para mim. E a realidade é, daqui a pouco você não vai ter tempo para mais nada, você vai ter perda total. Então, irmãos, é uma questão de sobrevivência. Nós temos o exercício espiritual em dia. Mais do que o exercício físico, o texto estava dizendo. O texto estava dizendo que o exercício físico serve para alguma coisa, mas o da piedade serve para tudo, inclusive para a vida que está por vir, para a vida eterna. Então, meus irmãos, nós precisamos, de fato, estarmos decididos a nos dedicarmos a esse exercício espiritual. Exercício espiritual. Sabe que eu tenho ouvido de um irmão aqui da igreja? Nós tivemos algumas conversas uns meses atrás. E eu fiz aquele mesmo encorajamento que eu faço em praticamente todas as minhas conversas. Eu digo, irmão, vamos estabelecer uma rotina de exercício espiritual todos os dias. Que tu vai orar todos os dias. Que tu vai te encontrar com Jesus todos os dias. Tá bom. E aí acabava não acontecendo. O que acontece, irmãos? Nesses últimos dias, ele tem dito para mim, Eduardo, eu só entendi agora, porque eu comecei a buscar Jesus. Ele teve uns desafios, né? E ele disse, eu comecei a buscar Jesus, eu comecei a me acordar todos os dias às 3 da manhã, que é o horário que ninguém pode me atrapalhar, para orar. E ele começou a fazer jejuns, e ele está dizendo, Eduardo, hoje eu consigo entender o que tu me dizia. Hoje eu consigo entender o que acontece. Eu faço todo esse esforço de me acordar, de orar, de jejuar, e durante o dia parece que tem uma fome que eu tenho que dar uns intervalos no trabalho para ir ler a Bíblia. E Jesus está me dando clareza sobre as coisas, eu estou entendendo, eu estou conseguindo ouvir Ele, aquela coisa que eu não conseguia. Eu estou conseguindo ouvir, estou conseguindo entender, eu estou vendo as circunstâncias em volta se movendo pela mão de Deus. E, meus irmãos, é isso, não dá para explicar, não dá para, as palavras são poucas para dizer o que acontece com alguém que coloca o exercício espiritual em dia, e mais, que cresce no exercício espiritual. Então, irmãos, esse é o convite de Deus para nós. O desenvolvimento que a gente precisa, na verdade, a sobrevivência começa com o exercício espiritual. E depois um desenvolvimento, um crescimento, depende de eu estar conectado com Jesus, porque senão não tem progresso, irmãos. Nós não conseguimos avançar em nenhuma área. Porque, irmãos, eu prosperar financeiramente, eu prosperar fisicamente, eu ter saúde, isso não significa que estou prosperando na vida. Pode ser que eu estou regredindo na vida à medida que eu ganho mais dinheiro e mais saúde. Então nós precisamos entender que é preciso prosperar espiritualmente. É preciso prosperar espiritualmente. Toda a vida depende disso. E o que tem por trás disso? Exercício espiritual. Pessoas que se exercitam espiritualmente. E isso começa no individual e continua no coletivo. A gente precisa também se exercitar não só na oração individual, no jejum individual, no conhecimento bíblico individual, mas também no convívio com uma igreja. E nós estamos vivendo o discipulado, estamos nos afiando, estamos crescendo juntos, porque essa é a direção bíblica de crescimento espiritual, não é só individual.
E também não pode ser só coletivo. Precisa ser os dois. Esse mesmo irmão tinha me dito assim, algumas vezes já me disse, ele disse, eu entendia quando tu dizia que eu tinha que buscar mais espiritualmente, que isso ia ser uma coisa junto, coletiva, assim, mas agora eu entendi que tem que ser eu e Deus, que é o individual faz a coisa mais importante e depois a gente cresce junto e tal. É isso. A gente precisa dos dois. A gente precisa unir um no outro. Depois, irmãos, a primeira verdade é essa, então, que a gente precisa ter a clareza de que tanto o querer quanto o realizar vem de Deus. Eu preciso desenvolver a salvação com essa dependência. A outra questão sobre desenvolver, crescer espiritualmente, é que Jesus recompensa o esvaziamento pessoal. E esse texto de Filipenses 2, antes de chegar no ponto que ele chegou, de dizer sobre o desenvolver a salvação, ele fala algo, é uma poesia, é um texto sobre Jesus muito interessante, que tem o objetivo de nos encorajar. Queria ler contigo, então, a partir do versículo 5, que diz assim: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, eu quero destacar algumas coisas aqui. Ele falou duas palavras muito importantes: esvaziou-se e se humilhou. Nós somos convidados para isso também, irmãos, para nós nos esvaziarmos e nos humilharmos, viver o esvaziamento e a humilhação que levam a grandes resultados. Foi essa lógica que Paulo usou. Ele disse, tem o mesmo pensamento que houve em Cristo. Ele viveu o esvaziamento, a humilhação, e ele foi exaltado por Deus de uma maneira tremenda, de uma maneira profunda. Então, viva o esvaziamento e a humilhação como ele viveu. A humilhação diante de Deus e das pessoas. Diante de Deus e das pessoas. Jesus viveu isso. Como assim? Ele se humilhou diante de Deus no sentido de se colocar à disposição, de se colocar dependente, de se colocar conectado, abandonando a própria vontade, vivendo a vontade de Deus. E ao mesmo tempo se humilhou diante das pessoas. Porque ele se colocou num lugar de humildade. O Deus Todo-Poderoso se fez uma pessoa com fome, com sede, deixou-se apanhar, bater e tudo mais. Então, ele se dispôs a uma humilhação diante de Deus e das pessoas. E esvaziar-se, meus irmãos, é isso. É deixar o eu quero de lado, deixar também o me aplaudam de lado. Esvaziar-se é deixar o eu quero e o me aplaudam para lá, para viver o Jesus quer, e viver também Jesus está vendo. Jesus está vendo. Ao invés de me aplaudam, me reconheçam, não me agradecem, eu viver, Jesus está vendo. É para Ele que eu vivo. E o reconhecimento dele é suficiente. E em vez do eu quero, eu sou, é meu direito, eu gostaria, não, é o que Jesus quer. E aí, meus irmãos, a gente tem que começar a botar algumas coisas na balança para que a gente possa viver esse esvaziamento. A gente quer muito viver o sobrenatural, viver o que Jesus tem para nós, e essa ambição é ótima, é muito boa, só que o crescimento espiritual passa pelo esvaziamento. E daí você vai ter que começar a colocar algumas coisas na balança. Por exemplo, eu não quero ir no culto hoje. Tá bom? O que Jesus quer? Jesus também não quer, porque Ele está me enviando para uma outra missão lá, de eu evangelizar, eu vou ir lá ajudar uma pessoa, eu vou ir salvar uma pessoa. Jesus, por isso que Jesus não quer que eu vá no culto, Ele quer que eu vá para lá. Ótimo, excelente. Agora, se você não quer vir no culto, será que é o que você deve fazer? Ou você deveria se esvaziar e fazer o que Jesus quer? Esse é o esvaziamento que Jesus está convidando cada cristão a viver.
de viver o que Jesus quer acima do que eu quero. E esse viver o que Jesus quer, irmãos, envolve abrir mão de direitos, abrir mão de reconhecimento. A Bíblia ensina que Deus, que é a nossa referência de retidão, Ele age muito mais por graça, por misericórdia, por amor, do que por justiça. Se bem que a justiça está dentro do amor também, mas Ele age muito mais por graça, por misericórdia, do que por justiça. E isso significa, irmãos, que nós estamos convidados a agir muito mais por graça do que por justiça. Abrir mão de direitos. Ah, mas era meu direito. Tudo bem, deixa para lá, age com graça, seja misericordioso. E, irmãos, a gente, muitas vezes, está com dificuldades nessas questões, porque a gente está vivendo uma cultura, foi nos ensinado que a gente deveria ir atrás de justiça, de direitos. Agora Jesus está dizendo, viva por graça, viva mais por graça do que por justiça. Agora valorize mais a restauração do que a reputação. Aí existe também um esvaziamento, existe uma humilhação, porque eu entendo que eu quero falar sobre minhas falhas, eu quero ser restaurado, eu quero ser trabalhado nos meus pecados, nas minhas falhas, e daí eu vou falar com pessoas sobre isso. E aí vou viver um crescimento, só que para isso eu vou ter que estar preocupado na aprovação de Jesus mais do que das pessoas. Isso muitas vezes é uma barreira, a gente não consegue falar, porque a gente foi ensinado que não se fala, não se fala sobre teus erros, não se fala sobre pecados, muito menos para a família, põe tudo debaixo do tapete, deixa escondido. Isso aí não se fala só dos acertos, dos erros, tem que falar besteira com convicção, né? E a gente é criado numa cultura que não permite o crescimento, porque tudo se enterra, tudo se esconde, tudo se mente, tudo se vive personagens. É uma cultura. Agora a gente tem que escolher se a gente vai ficar preocupado com esse tipo de reputação falsa ou com um novo nível espiritual, ou com o crescimento, com o esvaziamento que a gente precisa. E aí, meus irmãos, é importante a gente ter um cuidado com o eu quero, porque o eu quero muito elevado, às vezes leva a pessoa até para o isolamento. A pessoa nem se interessa mais para o me aplaudam, porque a pessoa está tão no eu quero, está tão no eu sei, eu sou, que a pessoa já se aplaude sozinha. Ela diz, não, eu nem vou sair de casa mais, né? Porque eu não aguento esses caras aí, né? Eu já me basto sozinho, né? Vou ficar aqui, eu e o YouTube aqui, e está tudo certo, né? Então a gente tem que cuidar que quando o eu quero está lá em cima, a gente começa a viver um isolamento. Eu não preciso das pessoas mais. Eu não preciso nem de Deus mais. Eu me basto sozinho. Então, irmãos, a gente tem que cuidar para que a gente não caia nisso. O esvaziamento e a humilhação envolvem a confissão de pecados. A confissão de pecados, encorajada lá em Tiago 5,17, que era para a gente encorajar, a gente confessar os pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros para sermos curados, para crescermos espiritualmente. Aquele encorajamento depende de humilhação, depende de eu me humilhar diante das pessoas, de eu abrir coisas diante das pessoas. Agora, irmãos, uma coisa importante que a gente não se dá conta, mas aqueles de vocês que têm vivido aqui os processos de restauração, o celebrando restauração, o recomeçar e outros processos, vocês sabem que o que a humilhação faz? A humilhação gera identificação. Tá, mas como assim? O que tu está falando? Eu estou falando de Jesus em primeiro lugar. Porque alguns teólogos dizem que o que mais causa identificação nossa com Cristo foi exatamente o sofrimento, exatamente a humanidade dele que causou identificação. Quando o sujeito é um super-herói, é perfeito, não erra nada, a gente acha que isso está nos aproximando das pessoas perto de nós. Está nos deixando bem na foto, com nossos filhos e tudo mais. Só que, na realidade, as pessoas estão olhando e dizendo assim, é perfeito, né? Eu sou o Pato Donald, né? As pessoas estão dizendo, né? Tá botando embaixo do tapete, né? Só pode, né, cara? Porque a gente sabe que não é tudo isso, né? E a pessoa está achando que não, a pessoa achando que o personagem é o que fica bem na foto.
Irmãos, a humanidade causa identificação. E Jesus vestiu essa situação de humano, de sofrimento, para causar essa identificação. O texto de Hebreus 4:15 diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. O sofrimento de Jesus, irmãos, é uma grande base da nossa identificação com Ele. E as pessoas que estão me ouvindo agora e já viveram isso, sabem que quando tu ouve alguém falar da própria vida, abrir coisas, ser transparente, o que acontece? Eu me identifico com essa pessoa. Eu me aproximo. Emocionalmente eu fico mais próximo dessa pessoa. Fico com aquele sentimento assim, eu também. Tu também é humano que nem eu. Agora nós vamos caminhar junto, porque eu também sou pecador. A gente se aproxima, a gente se identifica com quem é real. E há um engano, há uma mentira que as pessoas gostam mais do personagem da perfeição do que da pessoa real. É uma mentira. É uma mentira. Se fosse assim, Jesus não tinha vivido o que viveu. Porque, irmãos, a humanidade e a transparência causa identificação. A transparência com sabedoria. Tudo que a gente faz precisa de sabedoria, né? E a transparência com sabedoria aproxima e encoraja pessoas. Por que eu disse isso? Porque tem uma forma de querer os aplausos com o disfarce de confissão de pecados. Tem pessoas que confessam os seus pecados porque querem ser aplaudidos, como assim, mas tu é um baita confessor, hein, de pecados, hein? Tu confessa os pecados. As pessoas ficam falando assim para receber atenção, para receber aplausos, né? Então, a confissão, a transparência com sabedoria causa identificação, né? Porque as pessoas também percebem quando há uma tentativa de exaltação disfarçada, né? Então as pessoas se identificam com o ser humano real e não com personagens perfeitos. Irmãos, isso, quero falar com os pais agora, isso é assim em casa. Os filhos de vocês vão como é que eu vou dizer assim, eles vão ficar muito mais orgulhosos de vocês quando vocês se mostrarem reais, quando vocês disserem, eu errei hoje, eu falei besteira para o vizinho lá, eu não devia ter feito isso, me perdoa porque eu falei demais contigo, eu passei do ponto, me perdoa, porque eu errei contigo, eu errei, eu fiz tal coisa. A gente falar das realidades nos identifica, causa identidade. Vocês vão ouvir eles falando mais, porque às vezes a gente quer que eles falem, por que tu não fala dos teus erros, por que tu esconde debaixo do tapete e tal? É como se ele olhasse de volta para nós dizendo assim, e tu faz o quê, né? Tu fala de erros? Né? Então, irmãos, a gente falar vai causar identificação e vai também encorajar eles a serem transparentes, a viverem a transparência. Só que envolve o quê, irmãos? Sacrifício, envolve esvaziamento, envolve humilhação, né? Que precisa ser diante de Deus, mas também diante das pessoas, né? Então, servir as pessoas requer isso. E servir, ajudar pessoas requer humilhação. Requer que eu deixe meus direitos, que eu deixe a minha razão, que eu deixe as coisas que eu queria para fazer o que Jesus quer. Vai exigir perdão e tudo mais, né? Filipenses 1, verso 11 diz assim, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então o alvo de quem se esvazia é que Jesus receba a glória, que Jesus seja exaltado e eu seja visto como alguém que está em recuperação. A glória é para Ele, Ele é o reto, é Ele que está fazendo. Eu não conquistei nada de bom, tudo foi Ele. E aí é o esvaziamento, eu deixar a glória para Jesus, toda ela para Jesus. Terceiro ponto, irmãos, terceira verdade sobre o desenvolver da salvação, o crescimento espiritual. Há grande crescimento na mentalidade e no posicionamento de equipe. Há grande progresso, há grandes coisas na mentalidade de equipe. Na mentalidade de equipe. No posicionamento e na mentalidade de equipe. Como assim? O texto diz ali, olha só, nós estamos vindo de trás para frente, né?
Paulo fala: desenvolvam a salvação de vocês, lembrando que é Jesus que faz tudo. No meio ele disse: pratiquem o esvaziamento como Jesus fez, tem um resultado muito grande, Deus vai abençoar e exaltar vocês, mas pratiquem o esvaziamento e a humilhação como Jesus fez. E antes disso, o texto disse no comecinho do capítulo o seguinte: então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Irmãos, isso é algo que precisa nos acompanhar. Sentimento de que eu sou parte de uma equipe, de que eu não sou sozinho, de que eu não tenho que ficar correndo atrás das minhas coisas. Sentimento de equipe. Tá, mas aonde isso? Começando pela família. Irmãos, às vezes nos falta isso, inclusive, dentro da família. Nos falta no casamento, nos falta com os filhos, falta o sentimento de nós somos uma equipe, não estamos competindo. Muitas vezes nossa atitude é: capaz que tu não sabe fazer isso, capaz que tu não sabe estacionar, capaz, olha como é que eu faço, olha como eu sou melhor, olha que... Né? A gente está num sentimento de competição, aquela coisa velada de eu ganho mais, eu sei mais, eu faço mais. A gente precisa ter o sentimento de estamos juntos, é uma equipe. Eu ajudo, tu me ajuda. Começando pela família. Agora, irmãos, se estendendo para a sociedade, se estendendo para a igreja de Cristo. Temos uma inclinação, porque a cultura nos ensinou isso, de viver uma individualidade, de perder o sentimento de equipe, é meu. Essa igreja aqui, eu faço parte, eu sou responsável por ela. Quem que é o responsável aqui por essa igreja? Eu. Quem que é responsável por esse condomínio onde tu mora? Eu. A gente tem uma tendência a pensar: não, isso é com o síndico. Não, meu é do apartamento, da porta para dentro. O condomínio que se exploda, né, meu? É dos outros, é com eles, é com o síndico. Comigo não. A gente precisa entender, irmãos, que a vida não é individual. A gente precisa ter um sentimento de equipe, sentimento de pertencimento. A calçada está ruim na frente da minha casa, é comigo. Não, é com a prefeitura. A cidade é dos outros. Meu é eu e o apartamento. Né? Irmãos, é sentimento de equipe. Sabe por que a gente se incomoda tanto aí pela rua, quando alguém cruza o nosso caminho, quando alguém entra na frente da nossa fila, quando alguém nos fecha no trânsito? Sabe por quê? Porque é eu. É justiça, é justiça, é justiça. A misericórdia, a gente não tem um sentimento de equipe, sentimento de, é nossa família, é nós, estamos juntos, eu te perdoo, deixa passar, vamos lá. Ontem, a gente estava num almoço, restaurante lotado, um monte de gente, fila no buffet e tudo mais, e eu vi uma senhora idosa esbarrar numa outra pessoa. E a dedicação dela em pedir perdão e dizer: olha, tu me perdoa, porque não sei o quê, parecia que era um familiar dela. E eu fiquei pensando: é disso que Jesus está falando, da gente considerar o outro equipe. E, irmãos, especialmente como igreja, a gente se olhar, e a Bíblia está cheia de textos dizendo isso: olha, se o outro está passando mal, é contigo, é a equipe. É o sentimento de que nós pertencemos. E como é interessante ver isso em alguns países, em extensão territorial de país. Assim, as pessoas dizendo: é nós, é nosso time, é nosso país, é com a gente, estamos juntos, nós vamos fazer isso aqui acontecer. Irmãos, esse sentimento devia nos acompanhar, de equipe. Sentimento e posicionamento de equipe. Né? No condomínio, na rua, na igreja especialmente, a gente se sentir responsável e dizer: eu vou fazer. Eu vou participar, eu vou fazer acontecer. Então, a atuação coletiva leva ao desenvolvimento da salvação. E o isolamento é contrário ao crescimento. É o contrário. Porque Jesus disse que é em equipe que a gente vai alcançar os maiores patamares. Então, amar as pessoas, irmãos, é o caminho, só que requer sacrifícios. Quando eu vou ajudar alguém a ser salvo, vou evangelizar alguém, vai enfrentar problemas.
Aí vem o que eu quero fazer ou o que Jesus está querendo que eu faça. Vai ter que perdoar, vai ter que enfrentar desafios, né? Quando tu te envolve com os problemas dos outros, já vou te dizer, vai ser difícil, vai ser difícil, vai ter desafio emocional, vai ter que gastar tempo, vai ter que gastar energia, vai ter que gastar recurso financeiro para ir até a pessoa, para ajudar de alguma forma, vai ter que perdoar, vai viver desgaste emocional. Não dá para ir esperando, eu trouxe para jantar, né? Eu espero que me convide para jantar de volta, né? Eu dei tal coisa, né? Eu espero que me agradeçam, né? Eu espero que me honrem, eu espero que me cobrem uma medalha, né? Se você for com essa mentalidade, você não vai conseguir ajudar ninguém. Não vai conseguir ajudar ninguém, porque a gente só consegue ajudar se a gente está indo como Jesus quer e Ele está vendo. E é por isso que eu estou indo. Jesus quer e Ele está vendo. Se eu for no eu quero e me aplaudam, esquece, não vai dar para ajudar ninguém. Irmãos, vou dar um pequeno exemplo aqui de algo que me encoraja, tá? A Tati, minha esposa, ela vai na academia bem cedo de manhã, alguns dias na semana. E tem vezes que ela volta e diz assim, não fiz nada hoje. Como assim? Não, a minha colega lá, ela me parou. E ela pediu ajuda, e ela começou a chorar, e aí nós começamos a conversar, e daí eu orei por ela, daí a gente foi no café ali na frente, daí nós oramos e tal, e aí, mas ela fala isso feliz, ela disse, eu consegui ajudar ela. Tá, mas teve custo? Teve. O que ela queria foi-se embora. Ela queria fazer exercício físico, ela queria treinar, daí perdeu. E aí o que acontece? Ela entende que ganhou porque fez a vontade de Deus. Então exige sacrifício, irmãos, exige do que eu queria ficar para trás, algumas vezes. Então, imitar Cristo envolve sofrer pelos propósitos divinos, por amar a Deus e por amar as pessoas. E é interessante que nesse capítulo, não só nesse capítulo, mas no livro de Filipenses, o texto diz ali algumas vezes, eu quero ler duas para vocês, capítulo 1 diz assim no versículo 29, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. É uma graça, é uma bênção você sofrer por causa de Cristo. Ele disse, vocês foram chamados não só para crer e ir para a vida eterna, mas para sofrer, para deixar o que você queria para trás, para ficar sem reconhecimento, para fazer a vontade dele. O capítulo 3 diz assim, verso 10 e 11, o que eu quero é conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, Paulo sabia algo, e ele tinha uma certeza, eu quero participar dos sofrimentos dele. Eu quero participar desse privilégio, dessa honra. Ele diz 2 vezes, nós lemos aqui, que é uma honra, um privilégio sofrer, porque faz parte do esvaziamento, faz parte do sacrifício. Quando tu vai fazer um exercício físico, tu diz, vou sofrer, mas eu sei o que vem depois. Eu sei qual é o benefício, eu sei qual é o resultado. Então eu vou com alegria, vou fazer o sacrifício que é necessário. Para terminar, irmãos, quero ler o capítulo 1 ali com vocês, o versículo 9 até o 11, que diz assim, interessante como esses versículos parecem que resumem o que a gente falou hoje. Eu também faço essa oração, que o amor de vocês aumente, mais e mais, em conhecimento e toda a percepção, para que vocês provem as coisas excelentes e aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Tem muita informação aqui, né? Ele disse, os frutos que vocês vão viver são muito bons, mas eles vêm por meio de Jesus Cristo e é para a glória de Deus, né? A gente já tinha falado sobre isso. Depois ele fala ali, aliás, ele fala que nós deveríamos ser sinceros e inculpáveis, a coisa da transparência que a gente falou, tão importante. E ele também falou lá no começo que o amor de vocês aumente uns pelos outros, que vocês tenham o mesmo sentimento, ele falou em outro momento. Então, irmãos, o nosso objetivo aqui hoje é nós crescermos. Para isso, a gente vai precisar lembrar de algumas coisas que o texto nos ensinou.
que Jesus é quem faz tanto o querer quanto o realizar. Eu preciso aumentar minha dependência dele através das disciplinas espirituais, do exercício diário da piedade. Preciso me dedicar mais nisso. Mas o texto também disse que nós precisamos lembrar que a recompensa, Deus recompensa o esvaziamento. O esvaziamento e a humilhação diante dele, mas diante das pessoas também. Preciso me comportar mais de forma que eu deixo o meu querer, deixo o ser exaltado para fazer a vontade de Jesus e servir as pessoas e receber reconhecimento dele, servir sem esperar nada de volta das pessoas, esperando que venha de Jesus o que eu devo receber. E por fim, irmãos, nós falamos sobre o sentimento de equipe, o posicionamento e o sentimento de equipe. Paulo disse: considerem os outros superiores a vocês, não fiquem trabalhando só para os interesses de vocês, mas tenham o sentimento que teve em Jesus, de se sacrificar pelo outro, de se dedicar ao outro. E esse é o convite de Jesus para nós. Como que nós vamos fazer isso? Que esvaziamento? Jesus precisa nos ensinar a fazer isso. Como nos esvaziar? Como nos sacrificarmos? Como pagarmos o preço para podermos viver as coisas espirituais de novo nível? Então hoje é o dia de ceia, é o dia que Jesus está nos convidando a viver isso. E eu queria te convidar a ficar em pé. Nós estamos em pé agora, pedindo a ajuda de Jesus, já que tudo vem dele. Fala com Jesus para que ele te ajude com o teu coração. Pede para que Jesus te ajude com os teus pensamentos. Começa dentro, para depois acontecer fora. Para que tu possa também viver essas práticas tão boas que a gente falou, de transparência diante das pessoas, de personagens sendo deixados para trás, de nós estarmos nos identificando com as pessoas mais, por sermos reais, por termos transparência nas lutas, né? E podemos também perdoar, acolher, receber as pessoas. Que Jesus te ajude, meu irmão, a ter uma boa reflexão, uma boa conversa com Jesus agora. Fala com Ele no teu lugar. Fala com Ele sobre a resposta que tu vai dar a essa mensagem de esvaziamento que Jesus te encorajou a viver. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade liberta o meu ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Jesus, nós queremos nessa noite te agradecer, Pai, pelo teu sacrifício por nós. Foi uma grande entrega. Tua realidade, Senhor, de Deus Todo-Poderoso, perfeito. Tu te limitaste, Senhor. Tu, Senhor, fizeste um grande sacrifício te tornando um de nós, Pai. Sentindo fome, sentindo sede, vivendo tantos desafios, vivendo, Senhor, agressões físicas, emocionais, de todos os tipos, Senhor.
ingratidão, muitas ofensas, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu esvaziamento, Pai, pelo teu sacrifício, Senhor, em nosso favor, Senhor. E nós nos levantamos aqui hoje, Senhor, viemos nos reunir aqui hoje ao redor dessa mesa para dizer que nós somos teus imitadores. Aleluia. Teus imitadores. Mas nós não temos forças, Pai, para avançar nessa direção, Pai. Nós não temos força, Senhor. Nossa natureza, Senhor, não é boa, Pai. Nós não temos inteligência, nós não temos capacidade suficiente, Senhor. Porque é Tu quem realiza tanto o querer, Senhor, como o agir, Senhor. Então nos ajuda a estarmos sendo aprimorados nessa noite. Nós estamos saindo aqui com a determinação de nos exercitarmos mais, Senhor, na piedade, Pai, na piedade. É tempo dedicado para nós, para nossa saúde, para o nosso bem, Senhor. Nos livra de qualquer voz contrária, de qualquer engano, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos livra das distrações, Pai. Queremos nos exercitar na piedade, Senhor, que é proveitosa para tudo, Senhor, para essa vida e para a futura, Senhor. Nós queremos, Pai, nos comprometemos, Senhor, a Te buscarmos mais. E oramos para que Tu nos ajude a fazermos isso também no coletivo, Pai, no individual e no coletivo, Senhor. Queremos viver o discipulado que Tu nos ensinou, Senhor, nos pequenos grupos, nos microgrupos, Senhor. Pessoas reais, Senhor, se dispondo, Senhor, a se esvaziarem, a abrirem suas feridas, Senhor, para serem curados pelo Teu Espírito, que anda no meio da igreja, que anda no meio do Teu povo, que se manifesta nas confissões, nas orações, nas buscas coletivas, Senhor. Nos ajuda a vivermos isso de maneira mais profunda, Pai. Só pela Tua graça nós poderemos ser pessoas melhores, Pai. Que tenha um espírito, um sentimento de equipe maior, Senhor. Nos ajuda com o nosso egoísmo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, com o isolamento, Pai. Nos ajuda a olharmos com o Teu olhar um pouco mais. Olhar de compaixão, Senhor, de amor, de envolvimento, de graça. Nos ajuda, Pai. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti. Enviamos aqui para pedir a Tua ajuda e a Tua graça, Pai. Nos ajuda. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti. Dá-nos graça. Queremos aprender contigo o esvaziamento. Precisamos de Ti, Senhor. Nos ajuda com o nosso egoísmo. Molda o nosso coração. Que ao partirmos o pão, bebemos do cálice aqui, Senhor, precisamos ter um encontro transformador contigo, Pai. Queremos viver um novo nível de esvaziamento. Nos ajuda, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.